Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós pedimos que vocês viessem aqui hoje para a gente poder fazer a leitura de um manifesto que começou a discussão no final do ano, com a publicação daquela medida provisória 1202. Logo depois, também tivemos agora em janeiro a fala do ministro Luiz Marinho sobre a reedição daquela portaria sobre domingos e feriados. Enfim, alguns pontos de que afronta as decisões feitas por essa casa. Então eu vou ler o manifesto, que foi assinado inicialmente por 5, 6 frentes. Hoje já chegamos a 15 frentes, já tem mais 2 frentes aderindo agora. Então estamos com 17 frentes parlamentares apoiando esse manifesto, que é bem direto, em que nós solicitamos algumas coisas às duas casas, ao presidente das duas casas. Manifesto contra o de respeito às decisões do Congresso Nacional. No dia 14/11/23, às vésperas do feriado de proclamação da República, o Ministério do Trabalho promulgou a portaria 3.665, revogando o dispositivo da portaria 671, dos quais concedia em caráter permanente a autorização para o trabalho dos feriados do comércio em geral e condicionando seu funcionamento à celebração de convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores de cada categoria. Portanto, veio a ser editada sem qualquer aviso ou diálogo anterior, surpreendendo a todos os comerciantes desse país. De caráter normativo e infralegal, a portaria 3665 viola diretamente os artigos 2º e 3º da Lei da Liberdade Econômica, aprovada em 2019 no Congresso Nacional, além da portaria da CLT, artigo 611-A, que estipula a preponderância da negociação entre patrões e trabalhadores sobre o legislado. Após forte reação da sociedade e do Legislativo Federal, a portaria, que resultou na apresentação de mais de 15 projetos de decreto legislativo para assustar as normas, mais de 15 projetos foram apresentados nessa casa, um recorde de PDLs para assustar essas normas. Em um projeto de lei que regulamenta o assunto, o Executivo adiou a vigência da portaria para março agora, sem, contudo, desistir do mérito da portaria. Até o momento, foram realizadas diversas reuniões infrutíferas junto à mesa de negociações criada pelo governo, sem um acordo entre setores de comércio e Ministério do Trabalho. Em fevereiro de 23, o senador Efraim Filho propôs, junto ao Congresso Nacional, o projeto de lei 334, que visava prorrogar o regime de desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até dezembro de 2027. Após poucos mais de 8 meses de tramitação, inclusive em regime de urgência, inúmeras discussões entre parlamentares, sociedade civil e negociação com o governo, o projeto de lei foi aprovado com ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado Federal. Mesmo após as negociações dentro do Congresso e apoio da base, o projeto foi integralmente vetado pelo governo, quando remetido à sanção. Em continuidade ao processo legislativo republicano, o Congresso Nacional deliberou sobre o veto presidencial, reafirmando a vontade popular ao derrubar o veto e promulgar a Lei 14.784, de 27/12 do ano passado. No dia seguinte da reforma, de forma autoritária e antidemocrática, em total desrespeito ao Congresso Nacional, os pagadores de imposto, os meses de trabalho realizado, aos empregados que possuem sua folha desonerada e, por fim, à Constituição, o governo federal promulgou a medida provisória 1202, em 28/12 de 23, que revogou a lei recém-promulgada e propôs a reoneração da folha de pagamentos, além de reduzir os benefícios do PERSE, outra deliberação dessa casa do ano passado, e limitar a compensação de créditos tributários decorrentes da decisão judicial. Além de autodemocrática e autoritária, a MP 1202 é duplamente inconstitucional. Primeiro, por estarem ausentes os pressupostos de relevância e urgência, vez que versa sobre matéria recém-deliberada por ambas as casas do Congresso Nacional, inexistindo qualquer motivação para alteração normativa via MP.
Em segundo lugar, por violar diretamente a emenda constitucional número 132, de 20 de dezembro de 23, PEC 45, que dispõe que o Poder Executivo deveria encaminhar ao Congresso Nacional, em até 90 dias após a promulgação da emenda, um projeto de lei que reforma a tributação da folha de salários, mantendo esse totalmente ignorado pelo governo federal. A emenda constitucional 132, reforma tributária, elencou em seu texto diversas normas que deverão ser regulamentadas por meio de lei complementares, para viabilizar os anteprojetos e por meio da portaria MF 34/2024, o Ministério da Fazenda institui o programa de assessoramento técnico e implementação da reforma tributária sobre o consumo, com duração de 60 dias, para discutir suas atividades. Ocorre que em nenhum dos grupos técnicos foi designada ou aberta a possibilidade da participação de membros da sociedade civil, que são aqueles que pagam os impostos, reconhecidos pelo governo. Muito pelo contrário, os comitês são compostos de membros do Poder Executivo estaduais, municipais e federais, sobretudo sob membros da Receita Especial da Receita Federal, da Secretaria Especial da Receita Federal. Tal composição restritiva põe em xeque se as leis que serão construídas possuirão fins meramente arrecadatórios com potencial aumento de carga tributária, e sem considerar os anseios dos contribuintes por simplificação e desburocratização do sistema tributário. Neste cenário, as frentes parlamentares assinam esse manifesto, composta por deputados federais e senadores da República, que representam a população e defendem, por meio das frentes, os setores produtivos desse país. Vem convocar os pares congressistas em ação em defesa do Estado Democrático de Direito e das prerrogativas constitucionais, e solicitar e convidar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para os seguintes pontos. Número 1, ao Senado da República, após a aprovação na Câmara, a inclusão da ordem do dia do PL 5552, de 23, que concede em caráter permanente a autorização para o trabalho em domingos e feriados, para o comércio, independentemente de acordo de convenção coletiva. Devolução da medida provisória 1202, de 23, ou ainda a imediata apreciação da matéria que a mesma possa ser deliberada e, logicamente, se Deus quiser, por maioria dessa casa, rejeitada. E a realização de discussões com a sociedade civil e frentes parlamentares durante a elaboração e apreciação das leis complementares da reforma tributária. Assim, nessa frente, como falei há pouco, 17 frentes parlamentares que versam sobre quase todos os setores do nosso país. E ao nosso presidente Arthur Lira, muda-se apenas um tópico dos itens. A inclusão da ordem do dia do requerimento 4150 para deliberar em urgência urgentíssima o PL 5552, que concede em caráter permanente a autorização para o trabalho em domingos e feriados e para o comércio independente de acordo com o coletivo de trabalho. Devolução da medida provisória 1202 e ainda a imediata apreciação da matéria para que a mesma possa ser deliberada, rejeitada. E a realização de discussões com a sociedade civil e frentes parlamentares durante a elaboração dos projetos de lei complementares. Esses são os textos que vão apresentados aos dois presidentes da Casa, elaborado em conjunto, vou dizer, com 17 frentes parlamentares do Congresso Nacional, as frentes se unindo, mostrando que aqui não há um compromisso partidário nem de oposição nessa situação. Aqui é uma ampla frente que constitui membros de todos os partidos políticos. Lembrando a vocês que esses projetos que nós estamos discutindo aqui, eles foram aprovados, principalmente a desenhora da Folha e o PS, com quase a totalidade da Câmara e a totalidade do Senado. E no veto, nós tivemos quase 400 votos contra o veto, derrubando, enfim. Deliberamos 2 vezes ano passado, as medidas provisórias não foram feitas para confrontar. Quem faz a lei é o Congresso Nacional, as leis desse país quem faz é o Congresso Nacional e não o Executivo. O Executivo não pode usar desse instrumento da medida provisória para contrapor, para desafiar o que foi decidido por esta Casa, por ampla maioria dos seus membros, dos deputados e senadores. Muito obrigado por vocês. Nós temos aqui o presidente Domingos e outros presidentes da frente, que vamos passar a palavra para que eles possam falar e responder a pergunta de vocês. Muito obrigado. Complementando o que foi dito
pelo presidente da Frente do Empreendedorismo, nosso colega Joaquim Passarinho, a importância de conversar com o povo brasileiro através da imprensa, e é esse o papel das frentes parlamentares, é que aqui nós temos que ter o dinamismo de que quem representa o povo brasileiro tem que estar em diálogo permanente, ouvindo a população brasileira. E o que esse manifesto traduz não é apenas o sentimento, o que já seria muito forte, o sentimento de quase a totalidade dessa casa. Eu digo isso com a comprovação do que foi a votação da desoneração da folha de pagamento, que foi praticamente unânime na Câmara, com ampla maioria, foi unânime no Senado, porque foi até simbólica, sem objeção, e depois a derrubada do veto, também com ampla maioria. Mas mais do que isso, nós hoje estamos aqui através de frentes parlamentares que permanentemente estamos dialogando com a sociedade. Quando nós falamos aqui, não falamos com uma cor partidária. A Frente do Comércio e Serviço, que eu represento, tem eu, deputado Domingos Sábio, como presidente, e alguns vice-presidentes. O vice-presidente José Neto é do PT. Hoje de manhã ainda conversava com ele sobre isso. E ele também entendia que não é esse o caminho. O Congresso decide democraticamente. O governo discorda, veta. É assim que a Constituição prevê. O Congresso derruba o veto. E o governo afronta o Congresso, emitindo uma medida provisória com o mesmo propósito para dizer não, vai prevalecer o autoritarismo. Isto é muito sério. Além de prejudicar esses 17 setores e os municípios, prejudica a democracia, compromete a democracia e, mais ainda, inclui na nova medida provisória da reoneração ou da oneração da folha algo que também é inconstitucional. Foi votado nessa casa, ainda no governo do presidente Bolsonaro, o plano de recuperação do setor de eventos, e que alcança o turismo, alcança bares e restaurantes, alcança uma diversidade enorme que emprega milhões de brasileiros. Esse plano de recuperação do setor de eventos foi já no governo Lula objeto de votação aqui também, mantendo aquilo que está previsto, com um prazo. Vocês da imprensa e o Brasil inteiro sabe que não se programa atividades de turismo, atividades de eventos de um dia para o outro. Isso tem uma programação, às vezes, de mais de 1, 2, 3 anos. E esses eventos estão programados baseados numa lei que garantiu a isenção do PIS e COFINS. Esta previsão constitucional já foi objeto de decisão, inclusive, da Suprema Corte, de que quando você dá uma concessão, uma isenção tributária, um incentivo tributário com data, com prazo, e é o caso do PERSE. O PERSE é uma isenção tributária com prazo de vigência. Você não pode depois, por uma lei, revogar esse direito, porque ao dar essa concessão, você estabeleceu a premissa de contratos que vêm em função daquela isenção. Eu estou me referindo à isenção do PIS e COFINS, o parcelamento de dívida. Vem o governo e simplesmente edita uma medida provisória dizendo, olha, era para ser 5 anos, agora em 2024 vocês já vão voltar a pagar PIS e COFINS. E eu vou tributar hotéis, restaurantes, bares, pousadas, empresas que operam no turismo, que operam no evento, na produção de shows, teatros e assim por diante. É um absurdo total. E, portanto, as frentes parlamentares se uniram para dizer, não, respeitem o Congresso, respeitem quem emprega no Brasil, se insistirem, nós vamos derrubar a medida provisória, mas eu espero que prevaleça o bom senso, retire a medida provisória. E mais, que o ministro do Trabalho também recue e não queira, né, afrontar a legislação do livre mercado, a legislação brasileira com uma portaria, né, com uma portaria, alterar a legislação brasileira e dizer que agora quem quiser abrir um supermercado no domingo, quem quiser abrir um estabelecimento no feriado, terá que pedir a bênção do sindicato, terá que se submeter a exigências dos sindicatos. Isso é um retrocesso para o país inteiro que nós não vamos aceitar. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui trabalhando em prol da segurança jurídica. Não importa
Se você é da direita, da esquerda, não importa qual é a sua ideologia, mas todo mundo precisa de segurança jurídica. E o que essa medida provisória está fazendo agora é colocando no seio da sociedade, para aquelas pessoas que empreendem, uma enorme insegurança jurídica. Como disse aqui o deputado Domingos Sávio, você não abre, uma empresa, você não investe em turismo, a não ser que você possa fazê-lo de médio prazo, pelo menos. Quem contava com essa medida, com as decisões que foram tomadas aqui nessa casa, com a legislação aprovada, sabia, ou pelo menos achava que sabia, que até 2027 estaria amparado por essa tarifa zero de IRPJ, de PINS e de COFINS. Essa medida provisória com relação ao PERSE determina que já agora, nesse início de ano, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica passe a ser cobrado para os beneficiários do PERSE e, a partir do mês de abril, as contribuições PIS e COFINS. Então, nós sabemos que isso vai acarretar um grande número de desemprego, porque postos de trabalho serão fechados, empresas irão fechar. Vamos lembrar que essas empresas, colegas, foram aquelas que mais sofreram durante a pandemia, que já estão com um grau de endividamento muito grande e que, portanto, esse benefício do não pagamento de impostos tem sido usado até mesmo para cobrir o endividamento. É ilegal, é inconstitucional, o Supremo já decidiu que a alíquota zero se equipara à isenção e o STJ já decidiu, em caso precedente, que quando se concede uma isenção com prazo pré-determinado, prazo fixo e condições, como era o caso de cadastro, que você não pode revogar precocemente. Com relação também à questão da desoneração da folha, houve uma luta muito grande nesse Congresso. Eu ainda, em 2021, como presidente da CCJ, lá já batalhava, já lutava por essa desoneração, que foi aprovada em plenário, depois houve o veto foi derrubado, então nós vamos continuar lutando, porque não podemos, o Congresso não pode ser subjugado, não pode ser simplesmente tratorado por uma medida provisória que vem para derrubar decisões que foram tomadas pela grande maioria das duas casas, Câmara e Senado. Nossa relatora. Boa tarde. Relatora do projeto de desoneração. Exato. Boa tarde. Eu gostaria de falar aqui também como presidente da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora e relatora do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até 2027. O que nós estamos vendo com essa medida provisória, tanto na questão do trabalho aos feriados e domingos, a questão relativa ao PERSE e, obviamente, a reoneração da folha de pagamento, é um total desrespeito a esta casa que representa a totalidade dos brasileiros, representados por todos os partidos políticos que aqui estão. O relatório, por mim apresentado e votado por ampla maioria aqui na Câmara, ele teve o apoio, inclusive, do líder do PT na Câmara, do líder do governo na Câmara, mostrando que esta medida da desoneração da folha, ela é importante não só para os 17 setores, mas é importante para a economia do nosso país. É importante para garantir a competitividade das empresas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. É importante para garantir a manutenção e geração de novas vagas de trabalho formal do nosso país e principalmente para não aumentar o custo das famílias brasileiras. Nós esperamos que os presidentes, o presidente senador Rodrigo Pacheco e o nosso presidente aqui da Câmara, Lira, aceitem as sugestões feitas pela este amplo número de representantes aqui das frentes parlamentares, que representam um número muito importante de deputados de todos os partidos políticos que não aceitam esta imposição do governo em relação a temas tão importantes no que diz respeito à liberdade econômica e ao nosso ambiente econômico aqui no Brasil, para as empresas que investem no país, que geram emprego, que geram renda e que fazem a economia girar.
Por isso que nós temos que derrubar essa medida provisória se ela não for devolvida pelo presidente. E eu quero aqui reforçar mais uma vez que as decisões tomadas por esta casa, pelo Senado, mais de uma vez estão sendo afrontadas pelo Poder Executivo, que no caso da desoneração da folha de pagamento foi absolutamente omisso durante os meses que nós passamos discutindo este importante tema aqui na casa. E agora, através de medida provisória, nem de projeto de lei, quer impor a sua vontade, sem discutir minimamente com os parlamentares e também com a sociedade civil organizada, com representantes dos setores, que serão muito impactados negativamente por conta dessa decisão do governo. Obrigada. Boa tarde, imprensa brasileira, boa tarde, povo brasileiro. Estou aqui representando a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Fazemos parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É uma vergonha a maneira como está sendo tratado este Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Nós passamos o ano passado trabalhando para exatamente chegarmos a votar e aprovar por unanimidade nessa casa a Lei Orgânica da Polícia Militar e Bombeiro Militar, a Lei Orgânica da Polícia Civil. Todos participaram, independentes de partido, foi unanimidade, foi construído por muito trabalho pelos relatores, pelos autores, por todos nós que fazemos parte da Frente Parlamentar. E agora, no final do ano, fomos pegos quando o presidente da República, este governo que aí está, o desgoverno, ele vetou praticamente as leis orgânicas das instituições que fazem verdadeiramente a segurança pública desse país, que tomam conta, tá certo, da segurança do povo brasileiro. Vamos lutar. Agora, o que a gente quer deixar aqui, o nosso presidente é o deputado Alberto Fraga. Já estamos nos reunindo e vamos derrubar, tá certo, esses vetos aqui na Câmara Federal. Agora é impossível o governo intervir e não respeitar o trabalho de quem realmente foi eleito pelo povo brasileiro, que somos nós, deputados federais e senadores. Nós é que podemos e devemos trabalhar todas as pautas nacionais para que realmente chegue na ponta, no povo brasileiro, a sua vontade. Então estamos aqui registrando nosso protesto a nível de segurança pública, porque realmente é um desgoverno total. Ele não respeita a vontade do povo brasileiro. Se vai dar para escutar aqui. Muito boa tarde a todos. Só lembrando que toda vez que tributamos, criamos um desincentivo. Seu tributo capital é um desincentivo a ter capital, a usar capital. Seu tributo imóvel é um desincentivo para comprar imóvel, para desenvolver imóveis. E seu tributo, o trabalho, é um desincentivo para se ter trabalho. Nós, da Frente Parlamentar do Livre Mercado, conhecemos muito bem essa dinâmica econômica, fundamentada numa lei natural. Cria-se um empecilho, gera-se um desincentivo, nada mais natural. Mas a ideologia contamina isso que é bom senso, o que é natural de cada ser humano. E acaba-se criando uma narrativa de que é para proteger o trabalho, vamos tributar o trabalho. Completamente avesso. Só ideologia para criar essa cegueira. E é isso que está acontecendo com este governo. Existe extrema ideologia contaminando política pública, de dinâmicas da sociedade que já foram vencidas há mais de 100 anos da discussão política, estão sendo regurgitadas como se agora vai, que agora a gente precisa disso aí. Então veja a fraqueza da pobreza ideológica. Estão regurgitando algo que nem é nosso, nem vem do nosso Brasil. É externo, imposto aqui ideologicamente por um governo que representa essa ideologia externa. Como se não bastasse essa dinâmica, temos a realidade.
de a maioria das frentes parlamentares, que representam a maior parcela dos empregadores do Brasil, estão informando em alto e bom tom ao governo, aos parlamentares, que esse tipo de oneração do trabalho cria desemprego, cria trabalho informal. É isso que essas frentes representam. Parabéns a todos os líderes de frentes aqui representados e os grupos de trabalho, porque se não fosse esse canal, muito do que estamos ventilando aqui não seria ventilado através do sistema partidário, muito menos por um governo ideológico. Mas também há um componente muito pior do que a questão ideológica. É muito provável que o governo sabe que isso cria um problema trabalhista, piora o emprego no Brasil, aumenta o desemprego, aumenta a informalidade. O pior é que eu acho que eles sabem disso. Mas o descontrole das contas públicas é total. O descontrole da arrecadação para a Previdência é total. Já tínhamos uma bomba constitucional e agora com esse governo irresponsável, perdulário, ela foi amplificada, porque eles acham que para tapar buraco é arrecadar mais, aumentando alíquotas em absolutamente tudo, quando que a economia versa exatamente o contrário. Muito difícil de comunicar isso para o governo, senão uma resistência muito grande aqui das frentes parlamentares e dos nobres colegas parlamentares que se unem para defender o bom senso, para defender a vitória da realidade natural sobre a ideologia. Meus amigos, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu uno minha voz aqui aos que os meus colegas falaram e como presidente de uma das frentes parlamentares, dessa ampla frente, da Frente Parlamentar de Inovação em Tecnologia e Saúde para a Doença Rara, me preocupa e eu vejo como um grande retrocesso essas medidas apresentadas pelo governo federal. A medida provisória, ela precisa ser utilizada em casos de exceção, de urgência e necessidade. Ao passo que o parlamento acabou de aprovar recentemente a programação para a reoneração da folha de pagamento. Isso causa uma insegurança jurídica. Se nós queremos um país desenvolvido, nós precisamos apostar no emprego. O melhor programa social que as pessoas podem ter é um emprego. E para isso nós precisamos das empresas e dos empreendedores circulando com algum grau de segurança jurídica, o que essa medida provisória vem absolutamente na contramão. E permitam-me dizer, colegas, que me preocupa também a portaria vinculando uma autorização de uma convenção coletiva de trabalho pelos sindicatos para tratar da liberdade de como aquela empresa, como aquela atividade vai direcionar o seu dia a dia. Se vai trabalhar domingos ou se vai trabalhar em feriados. E isso não é bom. E qual que parece ser, então, a ideia do governo federal? A ideia do governo federal parece ser fortalecer cada vez mais os sindicatos. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as contribuições podem ser cobradas, o que a reforma trabalhista já tinha decidido. E para isso, e com isso, financia sindicatos que muitos sim fazem o seu trabalho de defesa das classes, mas muitos a gente entende que são organismos de militância política, e com isso nós não podemos concordar. Então seriam essas as observações que eu teria a fazer, e já entregamos pela frente, presidente, um ofício para os presidentes das casas, pedindo a devolução da medida provisória. Boa tarde a todos. Eu cumprimento especialmente a toda a imprensa aqui presente, os nobres colegas deputados, empreendedores. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país com uma dificuldade tremenda, que dificulta muito a vida de quem quer empreender. E um dos nossos principais desafios é melhorar as condições tributárias do nosso empreendedor. E, mais uma vez, não foi respeitado, assim como não foi respeitada a decisão do Legislativo.
nós construímos ao longo do ano passado uma legislação adequada, mantivemos a desoneração da folha de acordo com o que a sociedade brasileira esperava. E o governo, durante o ano inteiro, não deu atenção, não participou dessa construção, que foi feita pelo Legislativo e pela sociedade brasileira. Inclusive, a ala governista foi favorável. E, de repente, depois de aprovada pelo Congresso Nacional, aprovada pelo Legislativo, o governo simplesmente, por sua única decisão, termina por desrespeitar a decisão do Legislativo. Então, todas as providências aqui faladas para que o governo volte atrás dessa decisão, mas, de qualquer forma, nós sabemos que vai ser um ano muito difícil, um ano de muitos desafios, não diferente do ano passado, mas nós vamos trabalhar aqui para manter a desoneração da folha e que não deveria ser somente desses 17 setores, deveria ser olhando para toda a sociedade brasileira, diminuindo a carga tributária, especialmente quando o dinheiro do contribuinte é usado para financiar a gastança do governo e não em prol da população brasileira. Obrigada. Eu represento aqui junto com o Senado, muitas vezes a frente que aqui eu falo, ela não é beneficiada diretamente, que é o setor vitivinícola, que é a produção da uva lá do produtor, 70, 80 mil famílias, do enoturismo que se transforma, das indústrias vinícolas e de sucos, dos sucos que alimentam os brasileiros, dos excedentes que são importados, que ajudam na nossa balança comercial, fundamentalmente nesse cenário, porque o governo quer arrecadar. Aliás, o governo está, nesse momento, com sede de arrecadação, está com fome de arrecadação. Vocês sabem quanto representa a desoneração total nesse país, no ano de 2023? 136 bilhões. Esses 17 setores, que são vários, mas vamos citar alguns, que representa 9 milhões, 10 milhões de empregos, e um número muito grande na economia, motor da economia, no setor das carnes, da proteína animal, no setor têxtil, na construção, onde emprega milhares de pessoas. E a gente tem que incentivar a economia. Sabe quanto representa? Apenas 9 bilhões. A fome do governo em arrecadação é de fazer toda esta engenharia contrária às decisões, inclusive das políticas de governo junto com o setor. A desoneração é uma conquista, inclusive por lei. E nós aqui votamos. Aí o presidente vetou, e no final do ano, nós, democraticamente, pelo voto, derrubamos o veto. No outro dia, a presidência da República, o ministro, o governo federal, com sede de arrecadação, vai penalizar a vida do brasileiro, não só de quem está lá trabalhando e produzindo, mas é o motor da economia desse país. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos nos manifestando. Este Congresso, essa casa, ele tem verdadeira representação popular. Nós estamos aqui com mandato de representação política, nós somos designados para isso, e a discussão ela vem sendo feita, não é situação, oposição, é o Brasil. Então nós temos que derrubar essa medida provisória, e quem tem sensibilidade, as duas presidências da casa e esse movimento das nossas frentes, é justamente para que nós possamos restabelecer a condição de compromisso e responsabilidade com o Brasil. Empregos, carteira assinada, economia, andando esse país, que aliás todo mundo se preocupa que tem que andar, não na conversa, tem que andar trabalhando e produzindo e gerando emprego. E é essa ou é esta a defesa que aqui estamos fazendo junto a todos os órgãos de imprensa, para que repercuta
para que não tenhamos decisões insanas, insensíveis, em troca de apenas 9 bilhões, enfrentar tudo isto dos prejuízos que aqui relatei. Portanto, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Vamos encerrar com o nosso presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. No que meus colegas já disseram aqui, em relação à desoneração da folha e ao PERSE. Nossa posição como bancada, nossa posição como Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre foi muito transparente em relação à necessidade de gerar emprego, de diminuir custo para a geração de empregos, de gerar oportunidade e de salvar a economia do país. Nosso setor representa 1/3 do nosso PIB, praticamente 34% dos empregos gerados no país. Óbvio que a reoneração ou a oneração da folha de pagamento gera uma dificuldade, um dificultador muito maior para a geração desses empregos. Além da questão do PERSE, que foi muito dita, que às vezes podem pensar, mas o que o agro tem a ver com o PERSE? Muito. Tem muito a ver porque é a geração de oportunidade, é a geração de renda, é a geração de emprego e não pode, no meio do jogo, se mudar a regra. Infelizmente, o que nós vimos nesses vetos é um desrespeito total à vontade deste parlamento. Artigo 49 da Constituição, cabe ao Congresso Nacional zelar por suas atribuições. Isso aconteceu tanto na desoneração da folha, como está acontecendo com os mais diversos vetos apresentados nos projetos que são aprovados quase que por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado, que são completamente esquecidos pelo governo federal. Cito o exemplo do marco temporal no veto, que nós demos a maior derrota que esse governo já viu, mais de 380 votos na derrubada do veto, assim como a lei de pesticidas, que foi relatada pelo PT, apoiada pelo PT, votada pelo PT e foi vetada pelo presidente da República, assim como a regularização fundiária, que foi relatada por um deputado do PT, autoria de um deputado do MDB e que também foi vetada pelo presidente da República. Ou seja, esse governo não tem interesse algum em ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Pelo contrário, tem tentado fazer um cabo de guerra, uma demonstração de força. Fico muito contente e esperançoso em ouvir a fala do presidente Pacheco ontem, a fala do presidente Lira ontem, em relação ao comportamento do Executivo em relação ao Legislativo. Como eu digo desde o começo, esse governo, desde que tomou posse, optou por legislar e governar com o Supremo Tribunal Federal e não com o Congresso Nacional, de quem é a atribuição constitucional de legislar. Nós não aceitamos isso. Há 6 meses atrás estávamos nesse mesmo lugar denunciando que estava acontecendo isso, travamos os trabalhos por praticamente 1 mês e agora estamos aqui reiterando o nosso posicionamento em relação àquilo que é a vontade da sociedade, a vontade da população, emanada através dos seus votos nos seus representantes. Eles vão sempre contar com o nosso apoio naquilo que é a vontade da sociedade brasileira e sempre defender os interesses e as atribuições do Congresso Nacional acima dos interesses de um governo por um projeto político que simplesmente esquece e ignora um poder importante quanto o poder legislativo. Obrigado, gente. Pessoal, acho que todas as frentes que já assinaram, já se pronunciaram. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Obrigado e vamos continuar conversando e trabalhando para a devolução dessa MP. Um abraço, obrigado.